Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, se você não se inscreveu no canal ainda, se inscreva. Diariamente um estudo, uma palavra de Deus, uma oração para Deus falar ao teu coração. Hoje é o quinto estudo, e hoje o tema é fé, arrependimento e confissão. O estudo de hoje vai nos falar sobre a fé, o arrependimento e a confissão. Certo dia, um sacerdote cristão visitou um hospital psiquiátrico na Inglaterra. Enquanto andava pelos corredores, aposentos ali, observava lamentável desequilíbrio mental de seus pacientes. Ouviu do diretor da instituição que o acompanhava, que dizia assim: se a metade dessas pessoas pudesse crer no perdão, eles poderiam ser mandados para casa, de fato. Muitos males emocionais, espirituais e até físicos têm origem no sentimento de culpa. O pecado tem a ação devastadora na vida de qualquer pessoa. Como livramos das nossas terríveis consequências? Como podemos nos livrar das nossas inconsequências? O estudo de hoje nós iremos apresentar 3 assuntos vital de importância para o crescimento e amadurecimento cristão: a fé, o arrependimento e a confissão. Em toda a Bíblia encontramos homens e mulheres de grande fé. O Novo Testamento fala mais de fé do que qualquer outro assunto, qualquer outra virtude. São 483 referências sobre a fé. Foi o próprio Cristo que apontou a fé como a única esperança para que os aleijados, cegos, quebrantados de espírito, homem algum por si, desenvolva a fé. A fé, o Espírito Santo, que espera na mente humana e ilumina e produz a fé em Deus. A fé é um dom de Deus a todos nós. A fé é um dom de Deus. Ele nos dá a fé. Em Efésios 2:8 vai dizer assim: pela graça sois salvos por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Paulo, quando nós convertemos mediante o estudo da Bíblia, passamos a desenvolver a confiança em Deus. A fé é importante, pois a fé agrada a Deus e nos justifica. Isso quem afirma é Paulo. Paulo diz em Romanos 5:1, diz assim: tende sido, pois, justificados pela fé. Temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Em Hebreus 11:6 diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que buscam. A fé nos ajuda a vencer as dificuldades deste mundo, e o resultado de exercer a fé é ser a nossa e ter a nossa salvação. Romanos 10:17 vai dizer: de sorte que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quanto mais lemos, ouvimos, falamos sobre a palavra de Deus, grandioso é a nossa fé. Lucas registra a seguinte palavra de Jesus, que diz assim: ide, porém aprendei o que significa misericórdia, quero e não o sacrifício, porque eu não vim chamar o justo, mas os pecadores e ao arrependimento. Está em Mateus 9:13. O apóstolo Pedro exortou os seus ouvintes: arrependei-vos, pois convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos de refúgio pela presença do nosso Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro arrependimento implica na tristeza pelo pecado, o afastamento dele. Conforme o significado da palavra grega, metanoia, o arrependimento envolve uma mudança
básica na mente, da compreensão e da atitude para com Deus, conosco e com os nossos semelhantes. O verdadeiro arrependimento, portanto, leva à conversão e ao abandono da velha vida do pecado, de que resulta em uma nova maneira de se viver. Chegando-se a Cristo em sincero arrependimento, somos movidos pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo que recolhe, e nós devemos reconhecer e confessar os nossos pecados, as nossas culpas. Não podemos ser redimidos enquanto estivermos procurando justificativas para que a nossa ambição e negar os nossos pecados. O sábio Salomão declara que aquele que encobre as tuas transgressões nunca prosperará, mas o que os confessa o deixa alcançar a misericórdias. Provérbios 28, 13. Quanto vamos a Deus e contemplamos os seus atributos, a sua bondade nos leva ao arrependimento. Ao confessarmos os nossos pecados e entendemos que as mãos para aceitar Jesus Cristo como nosso único Salvador, nós devemos aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo como um único Salvador. O Senhor, somos confrontados com a sua principal promessa, que nos tranquiliza, que está na Bíblia. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar de toda a injustiça. O Senhor não requer que façamos alguma coisa penosa para alcançarmos o perdão. Não precisamos fazer longas exaustivas peregrinações ou praticar dolorosas penitências para remover as nossas transgressões. Deus não pede isso, você não precisa fazer isso para que você tenha perdão dos teus pecados. A palavra diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel. Quem é fiel é Deus. Ele é fiel e justo para perdoar e nos purificar. Purificar é remover todos os pecados nossos, é perdoar, é renovar, é tratar aquela água impura, filtrar, renovar a nossa fé em Deus. Davi, após cometer o pecado, o que Davi fazia? Davi falava assim: confessei-te o meu pecado e a minha maldade, não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Davi, que era aquele que a palavra do Senhor diz que tinha o coração como o de Deus. Em Salmos 32, 5, ele vai dizer que ele confessava, ele pecava e ele confessava os teus pecados. E ele diz mais: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das suas misericórdias. Está em Salmo 51. Isaías vai dizer para nós em 55, 6, vai dizer assim: hoje o Senhor Deus nos diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Isaías 55, 7 vai dizer: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadeça dele, torne para Deus, porque grandioso é perdoar. Lucas vai dizer para nós em 15:10 assim: buscai o Senhor, pois ele lançará os nossos pecados nas profundezas do mar. Os anjos cantam e festejam a confissão de um pecado. Veja só, a palavra do Senhor em Lucas vai dizer que os anjos cantam e festejam a confissão de um pecado. Quando aquele dia ergue a mão dentro da igreja e diz: olha, eu estou aceitando a Cristo, eu estou reconhecendo que eu sou pecador. Naquele momento os anjos lá no céu estão cantando e festejando, porque um pecador se arrependeu. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende.
há alegria nos céus, porque os anjos vão se alegrar diante de Deus pelo um pecador, por uma ovelhinha perdida que se arrepende. Não importa o tamanho do teu pecado, não importa o que você fez. O que se deve é arrepender de todo o coração e, conforme o estudo de hoje, não voltar a fazer o que você fazia. Arrepender-te enquanto pode. Buscai enquanto é possível achar a Deus. Porque nós devemos entender que o arrependimento, que o perdão verdadeiro vem do nosso coração. No estudo de hoje, nós entendemos tudo isso, porque nós devemos continuar ouvindo o que Deus quer falar conosco através da palavra e poderemos experimentar o arrependimento e a confissão e o desenvolvimento para cada dia, uma fé que agrada a Deus. Nós devemos buscar a cada dia o desenvolvimento daquela fé. Por que agradar a Deus? Porque lá atrás no estudo eu disse, sem fé é impossível agradar a Deus. Aí você pode me perguntar, meu irmão, mas como vou buscar a fé? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você quer ter fé? E sim, primeiro você tem fé, porque com fé você vai agradar a Deus, porque quem entregou para você a fé foi Deus. Você tem o dom, você tem o poder de cuidar o que Deus lhe entregou. Nós terminamos hoje o 5º estudo, que é o tema foi fé, arrependimento e confissão. Amanhã será o 6º estudo, que será os sinais da vinda de Cristo. Meu irmão, se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Diariamente uma mensagem direto dos céus para o teu coração. Fique todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.